Depois de muito quebrar a cara, percebi que paz mental vale mais do que correr atrás de romance a qualquer custo. Hoje, muitos homens estão priorizando evolução pessoal, tranquilidade e liberdade emocional. Relacionamento é bom quando soma, mas quando vira desgaste constante, o cara começa a enxergar a vida de outra forma. Esse vídeo falou exatamente sobre uma realidade que muita gente vive em silêncio. Vivemos em uma era em que cada vez mais homens estão escolhendo a solidão ao invés de relacionamentos. E eu posso te afirmar que isso não é por falta de desejo, mas sim por um excesso de lucidez que está surgindo na mente dos homens. O homem moderno está percebendo aos poucos que o jogo mudou e que o amor tem virado um campo minado. Hoje é comum você olhar ao redor e observar mulheres com um nível de exigência altíssimo, mas com muito pouco e na maioria das vezes até nada para oferecer, além da própria aparência. Essas mulheres querem estabilidade, conforto, status, mas esquecem que respeito, paz e reciprocidade vale muito mais do que um rosto e um corpo bonito. Esses homens não estão de forma alguma fugindo do amor, estão se protegendo do desequilíbrio emocional, porque o que mais se encontra hoje são mulheres emocionalmente instáveis. É como uma epidemia. Mulheres presas a traumas do passado, inseguras e acostumadas a culpar o homem por tudo de ruim que acontece. E ainda existe uma situação que agrava: o Estado colocando todo o poder na mão dessas mulheres. O risco se torna auto-iminente e real. Basta uma mentira, uma chantagem, uma falsa acusação para destruir completamente a vida de um homem. O homem racional olha para isso e pensa: será que vale a pena arriscar a minha liberdade só por uma emoção passageira? E é por isso que tantos homens finalmente estão se voltando para si mesmos, buscando o autoaperfeiçoamento, o desenvolvimento pessoal, investindo seu tempo, esforço, energia e dinheiro no seu crescimento. Não por covardia, mas por autopreservação. Esses homens estão optando por paz, foco, propósito. Esses homens finalmente descobriram que a solitude é muito mais segura e prazerosa do que a instabilidade dos relacionamentos modernos. O homem consciente finalmente entendeu que a masculinidade não está em conquistar muitas mulheres, mas para ter muita sabedoria e ser seletivo o suficiente para evitar todas aquelas mulheres que têm o potencial de destruí-lo. O novo homem não é frio, ele é estratégico, racional e calculista. E nesse mundo invertido que vivemos hoje, para um homem, ficar só não é covardia e nem fraqueza. É o maior sinal que ele pode dar de sabedoria. E para você que está passando por problemas nos relacionamentos, no reino físico, mental, espiritual, principalmente emocional, está sem uma bússola interna, sem propósito, sofrendo de dependência emocional, carência afetiva, acessa o meu manual do Homem de Alto Valor. São 135 páginas que vão te tirar desse limbo miserável e te colocar na sua melhor versão. Eu te garanto. E para você que deseja conteúdos como esse, só que mais longos, mais aprofundados e mais completos, me segue lá no YouTube. O link também está na descrição. Até a próxima. Se o homem te trocou por paz e não por outra, é porque ele cansou de se defender o tempo todo. Cansou de precisar provar o que sente, ter que medir as palavras e andar num campo minado emocional. Às vezes ainda existe amor, mas o excesso de cobrança, insegurança e desconfiança vai matando tudo aos poucos. E aí ele não foi embora porque já não te amava mais, é porque estar com você já não trazia mais leveza. Quando o homem te troca por paz, é porque ele descobriu que o amor não precisa ser uma guerra. E essa é uma verdade difícil de engolir. A de que às vezes a gente perde alguém bom não porque ele quis ir, mas porque a gente não soube deixar ele ficar. E por fim, ele não te trocou por outra mulher. Ele te trocou pela própria sanidade mental. Meu nome é Mirelle Fernandes, sou psicanalista especialista em relacionamentos. E se esse vídeo fez sentido para você, talvez eu possa te ajudar no controle das suas emoções para construir relações mais saudáveis. Sabe o que muda um homem de verdade? O dia em que ele entende que paz vale mais do que qualquer paixão. Ele não desistiu de amar, só cansou de mendigar afeto de quem achava que amor era competição e percebeu que isso machucava demais. Ele dava tudo, ela dava dúvidas. E quando o amor pesa mais para um lado, o coração entende que não deve carregar sozinho o que o outro não sustenta. Um dia ele entendeu que amor que tira paz é alerta e que relação que faz o coração perder o sono não é caminho seguro, é aviso de que algo acabou. Aprende, amor não é penitência. Se pra ficar você precisa perder a si mesmo, então não é amor. É desgaste, é peso, é o tipo de dor que te desmonta. No silêncio ele descobriu que amor de verdade não pesa, não grita, não sufoca. Amor real traz calma, leveza e um lugar onde o coração respira.
Hoje ele prefere o silêncio que cura ao diálogo que machuca. Aprendeu que ficar em paz dentro da própria cabeça vale mais do que vencer discussão. O homem que escolhe a paz não deixou de amar. Ele só aprendeu que amor saudável não se implora e que reciprocidade é o mínimo que cura um coração. E você, tá insistindo no que te desgasta ou escolhendo o que te devolve paz? Já sentiu isso? Comenta aqui, curte e compartilha. Pra falar a verdade, tá cheio de homem hoje que preferiu ficar sozinho porque a paz dele vale mais que qualquer relacionamento? Já percebeu que tem relação que dá mais dor de cabeça do que carinho? Já se viu pensando que é melhor o silêncio da sua casa do que a bagunça emocional de alguém? O homem de hoje não desistiu do amor, ele desistiu da cobrança, da manipulação emocional, falta de respeito, do drama desnecessário. Percebeu que solitude não machuca, mas o emocional sim. Quer saber o que faria com que o homem voltasse a pensar no relacionamento? É muito simples. Respeito, feminilidade, sem competição, sem ego, sem disputa e sem aqueles joguinhos psicológicos. Fala aí, o que você acha que tirou os homens do relacionamento sério? Já escreve aqui nos comentários a sua opinião. E o que faria você voltar a confiar? Já escreve aqui nos comentários, já me segue e compartilhe para aquele amigo que precisa de ouvir isso. Quando um homem substitui uma mulher pela paz e não por outra mulher, acabou de verdade. Porque outra mulher pode ser apenas um rebote. Paz é uma decisão. Paz significa que ele parou de pagar impostos emocionais. Quando ele escolhe a paz, ele não está com raiva, ele não está com ciúmes, ele não está curioso, ele terminou. Definitivamente. Ele para de discutir, para de se explicar, para de reagir. Não porque ele não sente, mas porque ele não quer sentir aquilo de novo. Ele não substitui ela por outra pessoa. Ele a substitui por sono, foco, treino, trabalho, rotina, estabilidade. É por isso que ela não consegue reconquistá-lo facilmente, porque ele não está mais perseguindo prazeres superficiais. Ele está perseguindo paz e alívio. Ele percebe que a coisa mais assustadora não é ficar sozinho, é estar com alguém que transforma um amor que deveria ser leve e saudável em estresse constante. Então, ele escolhe manhãs silenciosas, noites calmas, sem drama, sem chicote emocional. E ele começa a de repente parecer mais jovem. Uma mulher pode competir com outras mulheres, mas nunca pode competir com a paz. Porque a paz não mente, a paz não manipula, a paz não drena. E quando um homem prova a paz, ele não volta atrás. Agora, se você quiser levar isso para o próximo nível, se tornar um homem extremamente respeitado, admirado e desejado pelas mulheres que você quer a um nível primal, nunca mais sofrer por amor e dominar seus relacionamentos, comenta a palavra quero aqui embaixo que eu vou te ver o acesso pessoalmente para entrar no meu melhor e maior treinamento, Metamorfose 5.0. Sabe qual é um dos maiores luxos que um homem pode ter hoje? Não é carro, não é dinheiro, não é status. O maior luxo da atualidade é paz. A paz não se compra em grife. Ela nasce quando você para de aceitar migalha emocional e decide sair de relações que só te quebram por dentro. Tem muita gente postando vida perfeita na internet, mas que dorme com a mente barulhenta, cheia de medo e insegurança. Sucesso de verdade é manter a calma quando a dor da rejeição tenta te empurrar de volta para o lugar que te destruiu. Escuta bem, às vezes você não perde quando alguém vai embora. Você se liberta. Escolher a sua paz é o primeiro passo para ser forjado na dor e não destruído por ela. Eu ensino como transformar esse trauma na força que vai te fazer renascer. Se isso falou com você, comenta forjado. Então, se o mundo moderno quer chamar isso de egoísmo, que chame, eles não estão mais nem aí. E o que poucos têm coragem de admitir é que esses homens estão mais vivos do que nunca. O homem que já passou dos 30, dos 40, já caiu, já perdeu, já recomeçou, entende isso melhor do que ninguém, porque ele já viveu bastante para saber que o tempo é o bem mais caro que existe. E não se desperdiça tempo com quem não traz paz. Esses homens não estão desistindo do amor, estão priorizando o amor próprio.
próprio, apenas isso. Hoje eles escolhem o silêncio ao invés do caos, a verdade ao invés da ilusão e a liberdade ao invés do medo. Entenderam que a vida é curta demais para reviver o mesmo inferno 2 vezes e que paz não é ausência de companhia, é ausência de drama, de chantagens emocionais, de brigas desnecessárias. Então, se o mundo moderno quer chamar isso de egoísmo, que chame, eles não estão mais nem aí. E o que poucos têm coragem de admitir é que esses homens estão mais vivos do que nunca. E quando o homem chega nesse ponto, não existe mais manipulação, não existe mais chantagem, não existe mais medo, existe apenas a liberdade. A liberdade de olhar para a vida e dizer, agora eu que escolho. E se for para abrir mão da minha paz, então não vale o preço. Essa é a vitória mais silenciosa e mais poderosa que um homem pode conquistar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Homens interessados em casamento. Não está acontecendo, certo? Homens, comentem aqui se faz sentido. Eu não conheço um homem recém-separado que quis casar de novo. O homem de 2026 não tem mais interesse em mulheres. O homem de 2026 não tem mais interesse em casamento. E a culpa disso são das próprias mulheres. O homem descobriu que existe paz numa vida sem mulher. Paz intelectual, paz emocional, paz financeira, uma vida organizada. O homem descobriu que ele também tem a capacidade de lavar, de passar, de cozinhar, de cuidar da vida dele, do trabalho dele e da família dele sem precisar de uma mulher. E sabe quem perde com isso? Nós, mulheres. E sabe quem perde com isso? Nós, como família. E sabe quem perde com isso? A palavra de Deus, que quer casamento, que quer amor, que quer união, que quer a fraternidade. A maioria dos homens hoje tem medo de compromisso depois de vir de separações difíceis. Em conjunto veio a internet, muita exposição, muitas opções. Ficou cada vez mais desinteressante ter compromisso com mulher. Sexo casual, liberdade. Compromisso para um homem dentro de uma casa virou dar tudo e receber o mínimo. E muitas vezes o mínimo muito mal feito. Agora eu pergunto a vocês, homens e mulheres, faz sentido esse vídeo? Compartilhe e já me segue para mais conteúdos como esse. Sabe quando um homem começa a desistir do relacionamento? Não é quando ele grita, é quando ele para de insistir. Ele vai ficando frio, na dele, evitando conversa. Porque cansou de tentar explicar o que sente e ser ignorado. E muita mulher confunde isso com maturidade. Acha que ele ficou quieto porque entendeu o erro dele. Mas a verdade é outra. Ele só percebeu que tudo que fala vira discussão, deboche ou crítica dentro de casa. O homem vai se apagando aos poucos quando sente que nunca é suficiente. Não importa o quanto se esforce. Chega uma hora que ele para de contar sonhos, para de brincar, para até de pedir carinho. Porque ninguém consegue permanecer aberto num lugar onde vive, sendo diminuído o tempo inteiro. Ele tá ali fisicamente, mas emocionalmente já começou a ir embora. Só que quando ele finalmente decide sair, todo mundo acha que foi do nada. Mas nunca é do nada. Foi cada palavra atravessada, cada humilhação disfarçada de brincadeira, cada momento que ele engoliu calado. Porque o homem também cansa de lutar sozinho. E quando a paz vale mais que o amor, ele escolhe partir. Esse tema é muito real. Muitos homens estão cansados de relações superficiais e começando a valorizar mais a própria paz. Quando o cara aprende a ficar bem sozinho, ele para de aceitar qualquer situação só por carência. Romance pode ser algo positivo, mas nunca acima da saúde mental e da tranquilidade. Vídeo trouxe uma reflexão importante sem exagero.